Olá pessoal, bem-vindos ao oitavo vídeo dessa série que a gente está fazendo aqui no YouTube. E o tema de hoje é modo de vida. A gente vai discutir de uma maneira um pouco mais aprofundada esse termo que tem aparecido nos vídeos anteriores, que é o que eu chamo de um modo de vida. Então a gente vai pensar um modo de vida através dos conceitos de crença, ou seja, aquilo que nos chega até a percepção e que é elaborado na forma de uma crença, isso, ou seja, de uma hipótese sobre a realidade que nos dá uma resposta para questões fundamentais sobre o que é o mundo, o que é a vida, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. As crenças, elas são elaborações do sentido, que o sentido, através dos sentidos, né, das impressões e das percepções que a gente recebe do mundo externo e que a nossa mente cria para responder às questões que surgem com isso, né, com essa percepção do mundo. O conhecimento, que é o que a gente sabe fazer, a gente sabe e executa de modo corriqueiro, né? São as práticas nossas no convívio, na interação social nos grupos em que a humanidade vem constituindo e se constituindo. A humanidade só é capaz de se constituir através de um grupo. A gente não existe como ser humano previamente. Nós não somos soprados, não temos uma alma soprada para dentro de nós que vem com um caráter pré-definido, com uma identidade pré-definida e que se executa em nosso corpo como se o corpo fosse uma máquina, né? E a nossa alma fosse o software, fosse o programa dessa máquina que faz com que ela funcione. Não. Corpo e alma se desenvolvem simultaneamente no contato com o mundo e com outros seres humanos. E aí se formam nossos valores, né? E dos nossos valores, nossas crenças, que depois também decorrem em novos valores, e no conhecimento. Bom, conhecimento é algo para o qual a gente tem, algo que a gente tem a habilidade de executar, mas que desenvolve ao longo, se desenvolve junto com a gente. Então a gente aprende a andar, a gente aprende a falar. Esses conhecimentos se dão pela percepção da fala nos outros, do andar nos outros, através do desenvolvimento da existência de uma criança, de um bebê. A gente aprende isso, mas esse conhecimento, de certa maneira, vem pré-programado. Claro, se a criança não for estimulada, se ela for abandonada, largada, não for protegida, ela sequer sobrevive. Mas digamos que por um milagre ela sobrevivesse, ela não aprenderia a andar, não aprenderia a falar, não se humanizaria. E em terceiro lugar, dentro desse conjunto de habilidades dos modos de vida, está o conhecimento científico, que é muito recente e é um outro tipo de conhecimento, é um conhecimento que lida com o desconhecido. O que é o conhecimento científico? É a tradução de um hábito, de uma forma de lidar com uma determinada situação que se mostra eficiente, dado um fim, por exemplo, o melhor tipo de abrigo possível para um ser humano construir, né, que vai de uma mera fogueira numa clareira, numa paisagem, até habitar uma caverna com aquela mesma fogueira, depois construir habitações e vem até a construção dos arranha-céus modernos. Né? O conhecimento científico é a melhora constante através da descoberta de novas formas de usar o conhecimento e aperfeiçoar o que era feito de uma maneira primitiva para uma maneira moderna, para uma maneira melhor, mais complexa e mais útil para os seres humanos. Sendo que a noção de utilidade aqui se refere ao modo de vida, porque um caçador-coletor há 15 mil anos atrás não tinha necessidade de viver num arranha-céu de 200 andares. Né? É que ao buscar uma melhor forma de habitar o mundo, uma melhor forma de se abrigar do tempo e das intempéries do clima, vão surgindo novas formas de construção, de abrigo. Como eu disse, vai de uma fogueira, uma clareira na floresta, até a caverna e até os arranha-céus modernos. Então, o modo de vida é um conjunto, é composto de um conjunto de crenças, de conhecimentos e, mais recentemente, do conhecimento científico, que se conecta a nossos vídeos anteriores, que são o conhecimento reflexivo em oposição ao conhecimento inato. Porque a gente disse que o homem é a espécie que nós sabemos que é capaz de saber que sabe. E os animais, por exemplo, sabem. O tigre sabe caçar, a águia sabe voar,
o tubarão sabe nadar, mas nós temos a experiência de saber que sabemos. E dessa forma, refletindo o que sabemos, a gente é capaz de fazer uma crítica do que sabemos. Então, entender o que sabemos em relação à utilidade que ele tem, em relação à função dessa utilidade que é desenvolvida a partir do saber, e aperfeiçoá-lo. A gente critica o que sabe e cria, a partir dessa crítica, coisas que não existiam antes, conhecimentos que não existiam antes, ferramentas que não existiam antes, tecnologias que não existiam antes, e vai, então, atuando, interferindo sobre nós mesmos e sobre o ambiente. Então, esse é o conjunto de constituição de um modo de vida. Então, o modo de vida pode ser um modo de vida que a produção é realizada através do uso da produção do trabalho escravo. É um modo de vida. Então, uma sociedade pode ter a constituição de suas riquezas através da escravidão. Num outro momento ou num outro lugar, uma sociedade pode ter a construção da sua riqueza coletiva através da exploração do trabalho humano, né? Então, temos da troca do trabalho humano por dinheiro. Então, temos o salário, temos o trabalho, temos o capital se acumulando e temos, então, capitalismo como modo de vida. E assim por diante. Bom, esses modos de vida se articulam de modo a constituir civilizações, né? Vai do pequeno bando que andava de caçadores-coletores pela paisagem até as tribos, as nações, os impérios, né? O mundo globalizado de hoje. E essa civilização sempre foi fundamentada, sempre foi baseada no pressuposto da identidade. Porque havia um bando e o outro bando. Os dois bandos disputavam uma mesma fonte de água. Então, dois bandos de caçadores-coletores se colocavam como inimigos, em disputa por um recurso natural, a fonte de água. E isso se perpetua se complexifica, fica cada vez mais complicado, cada vez mais diversificado, até chegar ao que a gente chama de geopolítica das nações, né? As disputas entre os países, entre as culturas, por modos de vida diferentes, por religiões diferentes e por recursos naturais escassos. Então, civilização sempre dependeu de crença e conhecimento. E a nossa civilização especificamente, que é uma civilização de uma gigantesca população sobre o planeta, uma civilização global, ela tem desenvolvido formas de conciliar o conhecimento e a crença, porque as duas coisas são necessárias. Como eu disse, um caçador-coletor se perguntava o que é o mundo em que eu vivo, quem sou eu, para onde eu vou e de onde eu vim. Essas perguntas ainda são feitas pelas pessoas de hoje, atualmente. As pessoas do mundo moderno, tecnológico e globalizado estão se perguntando o que é a vida, de onde viemos, para onde vamos. Então, a ciência e o conhecimento científico, então, não tem resposta para essas perguntas. Essas perguntas permanecem em aberto. Elas definem a fronteira entre o que sabemos e o que não sabemos. A cada passo que desenvolvemos novos conhecimentos, a gente cria novas questões. Então, as respostas para questões fundamentais parecem não estar presentes. E como é que se resolve isso? Como que o ser humano suporta viver sem saber o que e quem e para onde ele vai e por que ele existe? Com as crenças. As crenças conformam a gente. Então, é preciso entender que o modo de vida está relacionado ao que as pessoas querem fazer, para onde elas direcionam as ações movidas por seus desejos. Mas há uma pergunta por trás disso, que é: o que nos faz desejar o que nós desejamos? Por que a gente quer as coisas? A pergunta sobre a liberdade não é só se a gente faz o que quer. A pergunta sobre a liberdade é: por que queremos o que queremos? O que determina o desejo da gente? Se a gente pergunta para uma pessoa que não está muito atenta, que está dando uma resposta descomprometida, mais do senso comum, ela vai dizer: liberdade é fazer o que eu quero. Certo? Mas de um modo complexo, a questão é muito mais profunda. É por que você quer o que quer? E aí está a questão do modo de vida. O modo de vida, de certa maneira, controla, nos determina nossos desejos, se a gente é incapaz de refletir sobre ele. Então, nós vivemos numa sociedade
em que todos querem dinheiro. Mas por que todos querem dinheiro? Qual é a relação que nós temos de conhecimento e crença em relação a acreditar na moeda como uma possibilidade de nos dar uma melhor qualidade de vida? De onde vem essa crença generalizada de que as soluções dependem de possuir dinheiro? Se a gente vê, tem muita contradição nessa ideia. De pensar de forma racional. A gente vai pensar assim, peraí, se muitas pessoas têm pouco dinheiro e o dinheiro é que dá as condições de sobrevivência para as pessoas, como é que a maioria das pessoas sobrevive sem dinheiro? Né? Se esse é o valor essencial para a dignidade humana. E, numa forma mais radicalizada ainda da contradição, quanto mais dinheiro, melhor. Quer dizer, então deveríamos ver pessoas que têm muito dinheiro num modo de vida absolutamente livre, absolutamente feliz, absolutamente isento de contradição. Né? Um modo de vida acabado, pleno, para o qual não haveriam mais questões a ser feitas. Mas não é essa a experiência que nós temos. Pessoas muito ricas morrem de modo miserável de doenças para as quais a ciência ainda não conhece a cura. Não importa quanto dinheiro você tem, é o que nós vimos na atual pandemia. A gente teve experiências de pessoas dizerem, eu tenho 5 milhões de reais, eu quero sair desta maca, porque eu tenho esse dinheiro. E aí o enfermeiro, o médico responde, não importa quanto dinheiro você tem, né? Não há mais leitos. Você precisa de um respirador, não importa quanto dinheiro você tem, não há mais respiradores. Então, essa civilização se dá, esse modo de vida da civilização se dá com base em crenças que são altamente contraditórias, que na prática, tanto que a gente vê as pessoas sofrendo e reclamando da existência, mesmo tendo muito dinheiro. Né? A proporção do desespero humano não tem sido atenuada por você ter mais ou menos dinheiro. Há pessoas que têm uma vida pacífica e tranquila com muito pouco dinheiro, e pessoas que têm uma vida atribulada e de muito sofrimento com muito dinheiro. O que não dá para confundir com o fato de que milhões de pessoas vivem sob privações materiais, sob privações de condições de vida para as quais a gente tem solução, mas elas são mantidas nas condições de privação por causa da forma como nós distribuímos a maneira de acessar as condições de vida, que é através do dinheiro. Se o dinheiro está na mão de poucas pessoas, se milhões, bilhões de pessoas não têm dinheiro, elas estão privadas de condições objetivas de existência. Mas ainda assim, de um modo subjetivo, as pessoas que têm muito dinheiro sofrem e aparentemente reclamam de um sofrimento muito intenso. Então há uma contradição dentro desse modo de vida. O que nos faz querer o que queremos, né, parece ser permeado de contradição. Bem, as crenças e os desejos, eles são, parece que, contraditórios. Nós desejamos persistir na vida, e para persistir na vida nós precisamos de condições para isso. Mas nós acreditamos e sustentamos um modo de vida em que as condições para manter a persistência na existência não estão distribuídas de forma equalizada entre todos os seres humanos. Então há muito sofrimento gerado pelo modo de vida. A forma como nós estruturamos nosso modo de vida produz os problemas que nós vivenciamos. E não poderia ser diferente, porque o que produz os modos de vida são desejos. E se nós alienamos nosso desejo ao modo de vida, se o modo de vida dita nosso comportamento, evidentemente que a gente vai agir de forma contraditória, que a gente vai agir de modo a não afirmar a própria vida, e sim um modo de vida, um específico modo de vida. E é nesse sentido que a gente falou em vídeos anteriores que a gente esgota os modos de vida a ponto de eles se tornarem negadores da própria vida, da própria existência. Então, há uma relação entre o que nós cremos, o que nós conhecemos e aquele conhecimento que a gente aperfeiçoa, aquele conhecimento que a gente testa constantemente na realidade. E esses conhecimentos entram em contradições com as crenças, porque as crenças vêm da experiência imemorial da humanidade e vêm tendencialmente
de uma esperança de que algo sustente a própria humanidade a priori, no passado. Mas nós vamos ver nas próximas aulas que a gente não pode encontrar uma sustentação para a humanidade, para a existência da humanidade, fora da própria existência. O único acesso que a gente tem de conhecimento sobre como esse mundo se estrutura é olhando para como nós vivemos nossa vida e não buscando, num modo transcendental, essa sustentação para a vida. Não é na revelação dos livros sagrados que tem uma resposta que, na verdade, tem que ser produzida todos os dias. E a crença tende muito a isso, tende a dizer, não pense mais, não reflita mais, aceite a verdade. E a verdade já está descoberta, a verdade já está escrita. E como fenômeno, a vida não funciona desse modo. A vida é um fenômeno de fluxo que produz autossustentação. E não de um princípio básico que dá sustentação à própria vida. Tanto que a vida surge e desaparece, as espécies surgem no bioma, se desenvolvem, esgotam seu modo de vida, param de se adaptar às transformações do ambiente e se extinguem. E essa é a grande questão, né? Como articular o direito que nós temos a acreditar e a necessidade que nós temos de acreditar com a necessidade que nós temos de criticar aquilo que a gente acredita. É necessário que a gente questione as crenças, quando a gente está falando de conhecimento, e é necessário que a gente repouse nas crenças quando a gente está falando de questões que não têm resposta. As crenças existem para respostas que não podem ser obtidas durante a vida do crente. Ele vai morrer e as respostas não vão surgir. E ele não pode viver num eterno desespero ou vazio ou inquietação constante. Então o conhecimento vem para dizer isso. Bom, o conhecimento diz, você não sabe por que está aqui, mas você pode ter uma casa, você pode ter acesso a uma tecnologia, você pode ter acesso a medicamentos, você pode ter acesso a cuidado, proteção, infraestrutura. É isso que é o conhecimento. E essa é a esfera do conhecimento, que é a esfera da crítica da crença. E a crença, por sua vez, é uma outra ponta, é um outro polo que visa lhe dar as mínimas condições para existir de modo consciente. Se você tem consciência, você é constantemente irritado pelas questões que a consciência produz. Então, não se trata de dizer que nós não temos direito a crer ou que nós só temos direito a conhecer ou vice-versa, mas de articular essas duas necessidades num modo de vida que seja afirmativo. Eu tenho dito, então, para encerrar essa aula de hoje, que o nosso modo de vida parece estar se tornando um modo de vida reativo, ressentido e negador da vida. A gente vai ver isso, então, nas próximas aulas. Vamos seguir discutindo esse assunto sobre outras perspectivas e tentando ampliar o conhecimento que a gente tem. Bom, quem gostou, curte, compartilha, comenta, faz perguntas. Muito obrigado quem chegou até aqui, assistiu o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.